Olá, paz e graça, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis e todos os dias trazendo uma mensagem para edificar as nossas vidas. A mensagem de hoje foi o que eu preguei na igreja aqui do Samambaia, um culto abençoado, falando sobre os frutos do Espírito Santo, sobre a benignidade. O que é benignidade? Capacidade de fazer o bem. Capacidade de fazer o bem para quem não merece, para quem nos fez o mal, para quem está nos prejudicando. E isso quem ensina é o próprio Senhor Jesus, ok? Vamos lá, vamos fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. E como que você faz isso? Compartilhando, curtindo, inscrevendo-se no canal, mandando a sua mensagem, fazendo os comentários. Quanto mais e mais pessoas interagem, mais o YouTube entende que esse canal é relevante e mais pessoas são alcançadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, Deus tem mandado muitas pessoas para esse canal. Já estamos com quase 400 pessoas inscritas, daqui a pouco 500, daqui a pouco 1000 e assim por diante. Devagarzinho estamos alcançando o Brasil e o mundo. Eu olho lá no YouTube, às vezes chega nos Estados Unidos, chega em alguns países da África, em vários lugares Deus tem levado essa mensagem do Evangelho aqui. Vamos lá? Em nome de Jesus, eu quero começar hoje em Mateus 5 e depois nós vamos para a prática. Eu falava ontem que Jesus ele é maravilhoso porque ele não só ensina, ele não só prega, mas ele vive na prática o Evangelho. E esse deve ser o nosso alvo, conhecer a verdade e praticar a palavra de Deus para que possamos ser filhos dele. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 5,43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus, os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então aqui Jesus está dizendo que os gentios, aqueles que os amam, que fazem bem, que agradam eles também vão gostar daquelas pessoas, vão fazer o bem para aquelas pessoas. Que se alguém maltratar aquela pessoa que é gentil, ela não vai querer saber daquela pessoa, ou pode até ficar com raiva, ou com mágoa, ou se vingar daquela pessoa. E antigamente havia sido dito isso no Antigo Testamento. Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Mas agora Jesus estava dando um novo mandamento. Por exemplo, alguém me persegue ou me maltratou, ou é uma pessoa má, eu tenho que orar por ela. Não desejar o mal, não me vingar dela, não ficar ofendendo ela. Em outra passagem aqui do Sermão da Montanha, Jesus disse, se alguém falar mal de você, fale bem. Se alguém te maltrata, ore por ela. É difícil praticar isso, mas é o correto. Porque se você fizer isso, você será filho de Deus. Você será perfeito. E você sendo perfeito, o que é ser perfeito? É ouvir a palavra e praticar. Ah, pastor, mas eu fiquei magoado, eu fiquei com raiva de uma pessoa, de uma situação. Peça perdão de Deus, ore por aquela pessoa e fala, Deus, todo o mal que ela quer contra mim, ou que ela fez contra mim, isso não vai me destruir, isso não vai me abalar, e eu desejo o bem para ela, eu desejo a salvação para ela, eu desejo a casa dela abençoada, e que o Senhor me livre do mal, porque vai ser lá saber se a pessoa quer o teu mal, fez uma feitiçaria, ou se ela te ameaçou, ou alguém que você ama, você peça para Deus te livrar do mal. Mas fala, Deus, e que ela também saia desse pensamento, saia dessa situação, mas se de certa forma ali ela está tão usada pelo diabo e quiser fazer alguma coisa que é fora da palavra, que é má contra mim, ou que me prejudicou, Deus, que o Senhor me livre desse mal. Porque Deus é poderoso, mas ele precisa ver seu coração puro e inocente diante disso. E eu explicava ontem para a igreja que Jesus ele praticou isso. Vamos lá em Lucas 22. Jesus, ele agiu com bondade agora. Você vai ver, ele agiu com bondade até com quem estava traindo ele. E isso é uma coisa muito difícil. Às vezes eu me pergunto, sabe, como que Jesus conseguiu andar com Judas, comer com Judas? Durante aquele tempo, Jesus sabia quem o havia de trair. Antes da ceia, ele falou, aquele que eu molhar o bocado de pão, esse vai ser o que me traz. Jesus sabia que Judas estava roubando. Jesus é onisciente, onipresente, ele sabia de todas as coisas. E mesmo Jesus sabendo de tudo aquilo, a forma que Jesus tratou Judas, a maneira com que Jesus recebe ele, você vai ver aqui os soldados também. Olha, Jesus
Você vai sentir a unção quando ele fala. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu vou até pontuar isso. Vamos lá. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Eu até perguntei para as pessoas que estavam aqui ontem, o que é o beijo? É um gesto de carinho, um gesto de amor, é um gesto tal. Mas uma das palavras que eu estava buscando, e as pessoas falaram também, o beijo é um gesto de intimidade, ou seja, não é qualquer pessoa que pode nos beijar. É um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um marido. Somente aquela pessoa que nós temos uma relação mais íntima, mais profunda, que geralmente é um bom amigo, uma amiga, o brasileiro é um pouco mais assim, mas não é qualquer pessoa que pode nos beijar. Eu conheço uma pessoa ali na rua pela primeira vez, vou beijar ela? Não. É um estranho, uma estranha, vou fazer um contrato, um negócio, vou beijar a pessoa ali? Não. Tem toda uma etiqueta, uma norma ali. Só quem tem intimidade com você. Só pessoas que você tem uma afinidade. Então, Judas usou uma coisa que é tão santa, que é de gesto de amor, de carinho, de afeto e de intimidade, para fazer algo abominável, para fazer algo terrível. Era o sinal que ele falou, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus que vocês vão prender. E até estava explicando para as pessoas por que é tão grave o pecado do adultério, da prostituição, da fornicação. Por que é tão grave quando uma pessoa ali ela vai sair com outro homem ou com outra mulher que não é o seu marido, a sua esposa, e beijar e abraçar e ter ali o próprio ato sexual? Por que é tão grave uma mulher ou um homem, em troca de sexo ou de um beijo, de um abraço ali, vender o corpo dela, o corpo dele por dinheiro? Ou uma pessoa que é casada sair aí beijando todo mundo, abraçando, fazendo sexo com todo mundo? Por que é tão grave? Por que é tão complicado? Porque o beijo, o abraço, a vida sexual, dentro do casamento, ela foi criada para ser uma bênção. Isso é divino, é de Deus. E claro, o beijo, o abraço de um pai, de uma mãe. E só que Judas, ele usou isso, uma coisa que é tão linda, maravilhosa, para fazer algo abominável. Tanto é que depois ele se enforcou, ele foi o filho da perdição. Então a pessoa que vai para esse lado, seja do adultério, da prostituição, a pessoa está usando algo divino para fazer o mal, está se autodestruindo, destruindo a outra pessoa também, depende do caso. Então é uma coisa que está na Bíblia. Foi um sinal também de traição, foi uma traição. Mas olha a maneira que Jesus tratou Judas. É isso que eu queria que você prestasse atenção. Olha a forma, a palavra. Jesus, porém, disse, Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Olha o amor. Parece que eu sinto Jesus falando, Judas, é desse jeito. É com uma coisa tão linda, tão sublime, tão santa, tão abençoada, de intimidade. Foi esse sinal, foi essa forma que você escolheu me trair? Jesus falando com amor, com graça. Você não vê Jesus, seu maldito, seu desgraçado, seu abominável, eu sabia que você era uma peste, tá vendo? Seu desgraçado, tomara que morra, cara, um raio na cabeça, que Deus te destrua, que Deus vai pesar a mão e não sei aquilo outro, Olha o amor, o afeto que Jesus fala, e ainda permitiu que ele o beijasse. Eu até costumo dizer, ainda bem, não foi ainda bem, mas claro que ainda bem porque Jesus tinha que ser traído, tinha que morrer no nosso lugar, mas imagine se Judas vai beijar esse aqui, ó. E os que estavam ao redor dele, vendo que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Eles estavam com espada. Um deles, que era o Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Eu até brinquei com o povo deu risada, Imagine se o Judas fosse beijar o Pedro. Já ia tomar uma facada. O Pedro não tinha conversa, não. Isso até mostra também o lado de Pedro, que ele ainda não estava nem convertido. Ele nem esperou o que Jesus ia dizer, já foi lá, agrediu o soldado, e ele cortou a orelha do soldado, que era um crime gravíssimo, era um oficial, era uma pessoa do poder judiciário. Aquilo ia causar grandes transtornos para o Pedro. Ou poderia até os soldados ali sacarem a espada e ter ali uma chacina, porque eram muitas pessoas, era uma multidão, com poucos discípulos que estavam com Jesus. Olha que situação complicada, Mas olha o amor e o carinho, olha a bondade que Jesus vai agir também aqui. Tanto para fazer o bem para uma pessoa má, que era o soldado, e até para livrar o Pedro de uma situação complicada. 51. Mas Jesus acudiu dizendo, basta, deixa, e tocando a orelha, curou.
Jesus falou, eu não quero ódio, eu não quero vingança. E ele pegou a orelha do soldado que estava ali cortada, colocou no lugar e fez um milagre maravilhoso. Fez o bem para aquele soldado que estava indo prendê-lo. E salvou o discípulo dele que estava carnal, que foi para as vias de fato. Jesus, ele não somente fala da palavra, mas ele vive a palavra. No tempo que ele passou aqui na terra, ele praticou a palavra. Ele foi lá e colou a orelha de um soldado que estava ali prendendo ele injustamente. Ele foi lá e salvou um discípulo que era afoito. Ele permitiu que Judas o beijasse e falou com amor. Eu sinto o amor de Jesus. Fala, Judas, é desse jeito. Dá para sentir a unção. Então, eu acho que talvez você que está de longe aí na tela, Jesus fala, Judas, é desse jeito. Olha o amor, o carinho. Ele não passou a mão no pecado de Judas, falou, mas é desse jeito que você vai me trair? É dessa forma. Olha a paz, o amor, a bondade de Jesus cortando ali, cortou a orelha ali e foi lá e colou a orelha daquele soldado. E aquele soldado levou ele preso e depois ele foi morto para nos salvar na cruz. Será que nós estamos nesse nível de falar com amor e com afeto, mesmo para uma pessoa que nos fez o mal, mesmo para uma pessoa que está nos prejudicando? Orar por ela. Eu convido você a fazer isso hoje. Alguém está te perseguindo? Vamos orar por essa pessoa agora. Alguém te maltratou? Vamos pedir para que aquela pessoa se arrependa. Alguém lhe falou despropérios? Alguém fez o mal para você? Tudo vai cooperar para o seu bem. Mas haja com amor. Deus vai se agradar disso. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos orienta a não amarmos somente aqueles que nos amam, aqueles que nos fazem bem. Claro que essas pessoas são muito importantes para nós. Nós vamos carregar com carinho e com amor e fazer todo o bem para elas. Mas, Pai, ajuda-nos a amar aquele que nos persegue, que nos maltrata, amar aquele que nos fez o bem, não fez o mal, ó Pai, que nos prejudicou gravemente. Quem sabe tem uma mulher aqui que foi abusada sexualmente quando era criança, jovem, ou até mesmo um homem. Quem sabe alguém aqui, meu Deus, que tem pais que foram cruéis, um filho que foi abandonado, uma pessoa que foi maltratada pela mãe, ou talvez não conheceu a mãe ou nem o pai, e agora depois de adulto, de velho, aquela pessoa aparece, talvez arrependida. Quem sabe alguém, meu Deus, que teve um prejuízo financeiro por causa de um sócio, por causa de uma amizade. Quem sabe alguém que foi injustiçado num trabalho, numa empresa, num negócio. Talvez essa pessoa está numa penitenciária, numa cadeia por um crime que não cometeu. Quem sabe essa pessoa, meu Deus, descobriu uma traição do marido, uma traição da esposa, e essa pessoa está ferida, está machucada. Quem sabe, meu Pai, essa pessoa descobriu algo terrível na saúde, na enfermidade, e ainda foi prejudicada por um médico, um erro médico, ou, meu Deus, um erro policial, essa pessoa foi maltratada. Quem sabe essa pessoa está sendo perseguida, meu Deus, por uma pessoa que, sei lá, é da feitiçaria, da magia negra, da umbanda. Quem sabe essa pessoa está sendo maltratada, até mesmo espancada fisicamente, abusada psicologicamente, Pai, mas nós resistimos com as armas espirituais. Meu Pai, livre essa pessoa do mal, do ódio, da mágoa, do ressentimento, das palavras de derrota, de maldição. Meu Pai, ajuda-nos a fazer o bem para essas pessoas. Jesus colou a orelha daquele soldado mau, aceitou o beijo de um traidor, aceitou, meu Pai, a presença ali até de Judas. Oh, meu Deus, que capacidade, que maneira de amar, a forma que ele se expressou, a bondade que ele fez ali para com o soldado, livrando também o Pedro de uma consequência grave. Pai, ajuda-nos a fazer o bem, ajuda-nos, meu Deus, a sermos pessoas maduras na fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus amplifique os termos, que Deus coloque as mãos, livre você de todo mal, de toda aflição, de tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e que você possa viver o melhor de Deus, que você possa ter o melhor de Deus, né, na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos amar os nossos inimigos, orar pela vida deles, e a nossa vida vai seguir em frente. Tem uma palavra que eu gosto muito também: Deus transforma a maldição em bênção. Tudo aquilo que fizer de mal para você, ou que tentar prejudicar a sua vida, Deus vai transformar em bênção em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tá bom? O justo cai, mas não fica prostrado não, tá certo? Deus tem bênção para você. Que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus amplifique os termos, coloque as mãos, livre todo mal, toda aflição, de tudo que não presta. Até o próximo vídeo no canal Ativando a Fé. Bênção de Jabes, em nome de Jesus. Eu volto no próximo vídeo. Tchau!